Queria pedir a você, para você manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer um uso maior da Bíblia hoje. Não que a gente não use a Bíblia, mas eu quero fazer uma saturação de textos bíblicos para apontar e para reforçar no seu coração a necessidade da santificação. Primeiro hino que nós cantamos aqui, tem uma parte deles assim: minha vida em risco, se em tua presença eu não quiser estar. Minha vida em risco, se eu quiser brincar. E aí termina falando que está a sós com Deus para me santificar. A santificação é uma necessidade. A santificação é uma necessidade. Você consegue entender a diferença entre desejo e necessidade? É tranquilo para você entender isso? Porque às vezes a gente confunde, né? O Caio Gabriel, quando era pequeno, aí devia ter 2, 3 anos, aprendendo a falar, 1 ano e meio aprendendo a falar ali, com os 2 anos estava falando já, bem pequenininho, ele, tudo que vinha na reta o Caio queria comer, tudo que vinha na reta queria comer, e às vezes o que a gente fazia? A gente controlava para que acabasse não se tornando uma criança obesa, né? O pai tem essa responsabilidade, o filho não pode comer indiscriminadamente, né? Ninguém pode, e então a gente falava com ele assim: não, agora você não vai comer. Ele pegava a mão com a gente assim, fazia assim, eu lembro até hoje, falava assim: mas eu preciso, eu nunca esqueço disso. Ele não precisava, irmãos, ele queria, ele não precisava, né? Ele queria. É igual a mulher quando abre um guarda-roupa, está cheio de roupa, e ela fala assim: eu preciso. Não precisa, irmãos, deseja. Então há uma diferença enorme, há um abismo entre desejar e necessitar. Só que a gente, para poder conseguir o que a gente quer, a gente fala: eu preciso, né? Eu lembro que eu gosto de pescar, e eu me dei conta disso há um tempo atrás, logo depois, né, de ter feito o que eu fiz. Eu falo assim: eu preciso de um mulinete e uma vara para poder pescar. Mas eu não precisava, eu queria. Que pescar até com uma vara de bambu, ou uma vara que você vai no mato, arranca o bambu para ali, você pesca. Eu queria, só que para eu poder me convencer e convencer as pessoas que estão à minha volta, e a gente não convence, nem a gente, nem quem está à nossa volta, a gente sabe que não convence, mas para fingir que ele está convencendo, a gente fala: eu preciso. Então é diferente. Mas você não apenas, a gente fala preciso, mas desejo do fato, mas a santidade, você precisa dela. Às vezes a gente não deseja, não é verdade? Aí você: eu quero ser santo, mas ele não quer de verdade assim, não. Mas a santidade é uma necessidade. Você precisa viver uma vida de crescimento em santificação. Quando a gente fala em santificação, de que eu estou falando? A que eu me refiro? Quando eu falo: Deus, eu queria ser santo, eu queria ser mais santificado. O que significa a palavra santificação? A que se refere? Por que nós precisamos nos santificar? Como eu faço para obter a santificação? Eu vou tentar trabalhar e responder essas perguntas nessa manhã. A minha intenção é essa. A ideia de santificação, ela é antiga, né? Desde da criação da humanidade vem a ideia de estar com Deus, né? E no Antigo Testamento, quando esse conceito foi melhor fundamentado, né? Ocorreu isso num evento muito dramático. Eu quero ler com você, né, um momento, o povo de Israel estava no deserto ali, Números capítulo 16, versículos de 1 a 40, eu não vou ler todo o capítulo, o bom seria ler tudo, mas eu quero ler alguns textos com vocês aqui. Eu vou pulando alguns versículos, tá bom? Mas você podia ler depois em casa aí o capítulo inteiro, né? Pelo menos até o versículo 40, que te dá uma compreensão melhor. Números 16, a partir do versículo 1, diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. É bom lembrar aqui, é da tribo de Ruben, tá bom? Guarda isso aí.
E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se juntaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta, toda a congregação é santa. Ele está dizendo assim: ó, vocês estão achando, Moisés e Arão, que só vocês são santos? Todos nós somos santos. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Isso é verdade, isso é verdade. Mas olha só, Deus vai trabalhar aqui a ideia de santo, vai explicar, vai fazer com que eles compreendam, vai trabalhar o conceito de santidade, porque eles falam: não, todo mundo é santo. Mas como assim todo mundo é santo? O que é isso aí? Deus vai trabalhar essa ideia. Deus está no meio do povo? Tá. Existe santidade? Tem, mas Deus vai explicar como funciona isso. Por que então, continua ele, por que então vocês se exaltam sobre a nação, sobre a congregação do Senhor? Vocês estão se achando bons demais, melhores que a gente, isso que ele estava dizendo. Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Moisés sabia que o que ele estava fazendo ia trazer problema. Um líder que já estava aprendendo a lidar com o povo, sabia como funcionava, falou: isso aí vai dar ruim. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber, olha só aqui, irmãos, presta atenção, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Quem vai definir, presta atenção isso aqui, quem diz quem é santo ou quem não é, e quem é de Deus e quem não é o próprio Deus. A gente não tem competência para isso, não. A gente não tem competência para isso. Às vezes a gente tem que fazer julgamento, mas nós não temos competência para isso. Então, o texto continua. Deixa eu só continuar aqui, peraí. Diz assim: façam isto, peguem incensários, você, Corá e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. E agora basta, filhos de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escutem, filhos de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de Deus, do Deus de Israel, os ter separado? Olha, presta atenção nessa expressão, separado, palavra-chave para entender o que está acontecendo no texto aqui. Os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor, e estarem diante da congregação para ministrar-lhe. É pouca coisa. A tribo de Levi era a tribo de sacerdotes, aqueles que serviam o Senhor no templo. Então, assim, será que é pouca coisa que vocês foram separados, uma tribo inteira? O Senhor é a herança de vocês estão achando pouca coisa isso? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio. A ideia aqui é que a tribo de Levi era dividida, tem um sumo sacerdote, que era da família de Arão, os sumos sacerdotes, cada sumo sacerdote vinha da família de Arão, era levita, mas da família de Arão. Também havia levita que trabalhava carregando o tabernáculo, arrumando o tabernáculo. Tinha levita que trabalhava no sacerdócio mais próximo, aquele que servia no templo, e tinha os levitas que carregavam as coisas. Tinha levita que tocava a música na hora de louvar o Senhor. Então, às vezes a gente vê o pessoal da equipe do louvor falando assim: nós somos levitas, né? Irmão, esse termo é tão amplo, porque um diácono também é um levita. E num certo contexto, num certo sentido, toda a igreja é sacerdócio santo, toda a igreja é de levitas, entendeu? Então ele está definindo aqui, portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. Vocês estão contra o Senhor. E Arão, o que é ele para que estejam murmurando contra ele? Foi Deus quem escolheu Arão para ser sumo sacerdote. Eu não tenho nada com isso. Moisés está dizendo. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, por eles disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto? Olha aqui, olha só o que ele está dizendo, a terra que mana leite e mel. Da onde Moisés tirou o povo? Do Egito.
Datã e Abirão falando assim: a terra que mana leite e mel não é a terra para onde você está nos levando, é o Egito onde nós saímos. Olha a compreensão. Você veja bem, esses aqui são os que estão falando que são santos do Senhor. E para eles a terra que mana leite e mel é o Egito, e não para onde Deus estava levando. E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos arrancar os olhos. Você só mostra o que você quer. Você está definindo o que eles têm que ver, você está definindo a mentalidade deles. Você está achando que você pode governá-los assim? Não, nós não vamos, nós não somos como eles. Nós somos melhores. A gente tem uma visão da realidade, Moisés. Você está achando que você vai manipular a gente como manipula esse povinho aí? Não, nós não somos manipuláveis. Nós somos senhores de nós mesmos. Nós conhecemos a realidade. Conhece alguém assim, irmãos? Que acha que tem um conhecimento real das coisas? Nós não somos manipuláveis, nem manipulados. Vou continuar. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a ofensa dele. Eu acho interessante isso, que Moisés fica irado, mas ora por misericórdia, né? Coração de Moisés. Não atentes para a oferta deles. Errei, irmãos. Não atente para a oferta deles, né? Não tirei deles um só jumento, e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também você e Arão, cada qual com o seu. Então temos 252 incensários aí. Assim pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasa neles. Sobre as brasas colocaram incenso e o puseram com Moisés e Arão. Se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Era o tabernáculo, tá? Corá reuniu contra eles todo o povo à porta da tenda do encontro. Olha, ele foi lá e chamou todo mundo. Olha lá, todo o povo, vem cá ver o que vai acontecer. Deus hoje vai mostrar para vocês que Moisés não é o cara que ele acha que é, e nem Arão. Somos todos, né? Aí. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Deus se manifestou. Deus precisava manifestar, porque Deus tinha que mostrar como é que era o negócio. Deus falou: eu vou definir agora. Você está achando que você... Porque na verdade, o que Corá estava fazendo, Abirão e Datã com eles, tentando assumir aquilo que eles diziam que Moisés estava fazendo. Eles diziam que Moisés e Arão estavam manipulando o povo, mas eles queriam manipular. Eles que queriam dominar o povo com a manipulação. Deus então tem que aparecer e falar assim: eu vou te mostrar como é que funciona o negócio aqui. Assim o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se do meio desta congregação e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado contra toda essa congregação? Coração de um líder que pensa com misericórdia. O Senhor respondeu a Moisés: fala a toda essa congregação dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Aí deixa eu falar o que aconteceu aqui. Moisés falou assim: se Deus é Deus, e se eu e Arão fomos escolhidos, essa terra vai se abrir e vai engolir vocês, vivos. E foi o que aconteceu. A terra se abriu, a família de Datã, Corá e Abirão, com tudo que eles tinham, tenda e tudo, caiu no buraco e a terra se fechou depois. Aí ficaram os 250 que ele tinha chamado, lembra? Eles foram oferecer ao Senhor, né, culto através do incensário, né, colocar incenso diante do Senhor. Na hora que eles chegaram lá, a Bíblia fala, chegou Moisés, Arão e mais 250, fogo saiu do Senhor e queimou os 250 de uma vez. Eles foram fulminados diante do Senhor. Moisés, versículo 28 diz assim: então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras e que não procedem de mim mesmo. Moisés disse: gente, não sou eu, é Deus. E aí o que aconteceu? Quando todo mundo foi fulminado, versículo 36, o Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são
santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos e serão sinal aos filhos de Israel. Então, o versículo 40 diz assim: por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para acender incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhes tinha dito por meio de Moisés. O que Deus está falando aqui? Tira esses 250 aí, eles são pecadores, eu não os escolhi, por isso que eu os fulminei. Mas os incensários têm que ser tirados dele, porque os incensários são santos, eles me pertencem, eles foram separados. Quando eu mandei fazer, eu mandei separado. Então, irmãos, presta atenção, tem muita gente não santa lidando com coisa santa, muita gente não santa lidando com coisa santa, acreditando que o fato de lidar com coisa santa os faz santos. Não faz. E aí o que aconteceu? Moisés tirou Eleazar pegou os 250 incensários de ouro, fez lâminas e cobriu o altar, porque era censário, ou seja, ele tirou do meio daqueles que eram pecadores, embora fulminados, e separou. A ideia de santidade é essa, de separação, é de ser retirado de um meio para um uso específico, separado para um serviço específico, separado para um uso específico. Essa é a ideia, o conceito de santidade. Então, em poucas palavras, a palavra santificar quer dizer separar, né? No hebraico, kadosh, e no grego, hagios. É a ideia de separação, de você tirar de um meio aquilo que está no meio de poluição, no meio de sujeira, no meio de impureza. Então, o que seria para nós hoje a ideia de santificação? Eu não vou ficar usando termos teológicos aqui, não. A minha ideia não é, a minha intenção não é essa. Então, eu poderia dizer em poucas palavras simples que santificação é você estar cada dia mais perto de Deus e mais longe do pecado. Porque aonde ficava o altar? Lembra? Lá dentro do tabernáculo, onde Deus se manifestava. Então, santificação é você estar cada dia mais perto de Deus e mais longe do pecado. Aqueles incensários estariam para sempre no altar, aonde era oferecido sacrifício ao Senhor. Tudo que era feito no altar era para Deus, preste atenção nisso. Tudo que era feito naquele altar, sobre aquelas lâminas de ouro, feitas a partir dos incensários, tudo que era feito ali era para Deus. Então, tudo que é feito na vida de um santo tem que ser para Deus. É por isso que Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus, porque tudo que uma pessoa que é santa faz, se torna santo ao Senhor, pelo menos deveria se tornar, então santificação é você estar cada dia mais perto do Senhor, mais longe do pecado, é viver uma vida separada para Deus, vivendo, como diz lá em Colossenses 1:10, vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Gálatas 2:19 e 20, o nosso irmão Paulo entende isso muito bem, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, não vivo para mim mesmo, mas para aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você não vive mais para você, você é separado, você vive para o Senhor. Então preste atenção, a santificação é uma decisão e um compromisso. Preste atenção, é uma decisão e um compromisso de viver em completa obediência a Deus, ao nosso Senhor, qualquer que seja a situação, e essa obediência é incondicional, você não impõe condições, mesmo que você não entenda, você obedece. Quer ver um exemplo de santidade? Abraão, quando Deus fala assim: Abraão, vai lá e sacrifica Isaac para mim, oferece-me em holocausto. Foi.
Então, às vezes a gente acha que santificação é algo etéreo, assim, é uma nebulosa, uma sensação que eu tenho. Isso não é santificação. A santificação é manifestada na vida prática diária, de escolhas e decisões pautadas na vontade de Deus e não na minha. Então, quando você diz não para alguma coisa que entristece o Senhor, e diz sim para algo que alegra o Senhor, isso é santidade. Sinta você bem ou não com isso. Por exemplo, eu lembro de uma vez que uma moça, ainda era membro, hoje não mais, mas era membro da igreja, estava namorando um rapaz descrente, pensando em casar, e veio conversar comigo. Veio ela e veio acompanhada da mãe. Eu sentei, e ela expôs a situação, eu sentei e falei assim, ó, a Bíblia não aprova isso não, por esse motivo. E aí ela compreendeu, eu percebi que ela compreendeu. Eu estava falando sobre casamento. Ela falou, pastor, e namorar? Eu falei, para que a gente namora? Aí ela entendeu que ela não podia nem namorar com o rapaz. Ela começou a chorar, porque ela sabia o que estava em jogo. Ela saiu dali e continuou a vida com o rapaz. Saiu da igreja, estava vivendo uma vida difícil, para dizer o mínimo. O que era santificação ali? O que era ser santo ali? Era abandonar aquele relacionamento, mesmo que trouxesse dor para o coração dela. Você está entendendo? Santificação não tem a ver com sentimento, né? Embora envolva, mas não tem a ver necessariamente com sentimento. Então, a santificação é uma expressão de fidelidade. Você é fiel a Deus e não à cultura do momento, e não a pessoas à sua volta. Você é fiel a Deus e confiança. Se aquela moça tivesse fidelidade a Deus e confiança, ela sabia que Deus ia providenciar um outro relacionamento para ela, que ia honrar a Deus e seria bênção para a vida dela, entendeu? Mas ela não confiou. Então a santidade também envolve, santificação também envolve fidelidade e confiança no Senhor. Por que eu devo me santificar? Eu estou até agora só conceituando, tá, irmãos? Santificação. Eu acho que, vamos participar, você quer participar? Vamos participar então. Fica difícil participação, porque quem está assistindo lá, não está lá na rede, não ouve, né? Outro dia, eu estava assistindo lá em casa, quando não pude vir, estava com Covid, e aí, Maria estava dando aula, tinha hora que alguém queria participar, eu não sabia o que o outro estava falando, então o Tiago até sugeriu a gente pegar um microfone e alguém ficar responsável. Quer falar? Então aqui, fala o microfone aqui, né? A gente vai fazer isso aí, porque às vezes a participação fica ruim na escola dominical, porque o outro não sabe o que está acontecendo. Mas alguém quer participar? Eu reproduzo o que você quer falar. Alguém ficou mal compreendido? Que é a santificação? Está claro? Ou quando a gente pergunta se o pessoal não responde, ou sabe tudo, ou não sabe nada. Eu vou partir do princípio que você entendeu tudo, tá bom? Então você entendeu com a santificação. Agora, por que nós devemos nos santificar? Irmãos, vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque a santificação é um chamado para todo cristão. Você é chamado, quer ver? Vamos lá, eu falei que ia te dar muito texto, né? Romanos 1. Romanos 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz bem assim para aqueles irmãos: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Os amados de Deus, aquelas pessoas que são amadas de Deus, elas também são chamadas para ser santas. Então, Deus me ama, mas Ele chamou você para ser santo, tá bom? Esquece isso não. Não, Deus ama todo mundo, mas Ele chamou todo mundo para ser santo. Então, por que o pessoal não está? Presta atenção, o relacionamento, o amor de Deus está relacionado com santidade também. Então, todos aqueles que amam são chamados para ser santo. Ainda tem Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. Olha que legal. Eu sou de Deus, você é de Deus? Olha só o que o texto fala. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Como que um servo de Deus tem que viver? O fruto que vocês escolhem é para a santificação. Ainda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. A igreja é santificada e chamada para ser santo. A ideia de santificado é o quê? Deus separou a igreja. Mas essa igreja separada é chamada a viver dessa forma. Ou seja, tem que ser coerente com o chamado que você tem. Ou então você não é chamado. Está entendendo, querido? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Nós fomos chamados para a santificação. É para isso que nós somos chamados. Então, primeiro motivo para você ser santo, buscar a santificação, porque você foi chamado para isso. Segundo motivo para a santificação, é que é uma ordem de Deus. Levíticos 11, 44, 45 e 19, 2, diz assim: sejam santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. E essa palavra é repetida lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, para mostrar que não era um conceito do Antigo Testamento, que alguém pode querer dizer isso. Tem gente que separa, né? Só é Bíblia do Novo Testamento para frente. Só serve para a igreja do Novo Testamento para frente. Tem gente que faz isso, essa separação. Mas a Bíblia é uma só. E tem gente que ainda faz pior. Fala que só é para a igreja aquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus não falou nem é para a igreja. Então o pessoal meio doido aí, irmão. Está assim, ó. Mas, para mostrar que o negócio é um conceito que atravessa gerações, está lá no Antigo Testamento e no Novo Pedro repete: sejam santos porque eu sou santo. Então é uma ordem. Você foi chamado para isso e você recebe essa ordem. Está vendo por que é necessidade? Porque se você não obedece isso, está pecando contra o Senhor. Terceiro lugar, a santificação é um desejo de Deus. Deus deseja que você seja santo. Eu estou aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 5, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí alguém podia falar assim: mas o que é santificação? Aí ele vai lá: que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já dissemos, como já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Então, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. É a vontade de Deus, irmãos. Deus deseja que você seja santo. Então você foi chamado para a santificação, Ele ordena que você seja santo, e Ele anseia por um povo santificado, um povo separado. E em quarto lugar, sem santificação, ninguém verá Deus. Está lá em Hebreus 12, 14. Busquem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção, por que Deus quer que eu seja santo? Por que Ele me chamou para ser santo? Por que Ele ordena que eu seja santo? E por que Ele deseja que eu seja santo? Porque Ele quer relacionamento comigo. Não tem como impuro se relacionar com puro. Se você não busca santificação, você não tem relacionamento com Deus. Guarda isso. Se você não lembrar de nada desse estudo, lembra disso. Se você não busca santificação, você não tem relacionamento com Deus. Porque o puro não se relaciona com o impuro, a não ser para santificá-lo. Quando Jesus tocou no leproso, foi para purificá-lo. Ele tocou e purificou. É a única forma que o puro se relaciona com o puro, para santificá-lo. Agora, se o impuro quer continuar impuro, né? A Bíblia fala que o sujo se suje mais ainda, que o injusto faça ainda injustiça, seja à vontade, mas não pense você que você está se relacionando com Deus, porque não dá para ver o Senhor. Claro, a Hebreus aqui está falando do encontro final com Deus, mas a gente pode fazer aplicação para hoje, porque o Deus que eu verei face a face é o Deus que eu vejo hoje pela fé, e se eu não poderei vê-lo face a face,
Duvido muito que eu esteja vendo pela fé aqui. Não dá para se relacionar com Deus. Eu poderia trocar aqui, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu posso colocar aqui, sem santificação ninguém vai se relacionar com o Senhor. Porque Deus diz lá em Isaías capítulo 1, não tolera iniquidade associada a ajuntamento solene. Deus não tolera iniquidade, ou seja, pecado associado com santificação. Ele não tolera. Não tolera. Então, lembre-se disso. Você não poderá ver o Senhor, estar com o Senhor, se relacionar com o Senhor sem santificação. 4 motivos para você se santificar então. Primeiro, que você foi chamado para isso. Segundo, que é a ordem de Deus. Terceiro, que é o desejo de Deus para a sua vida. E em quarto lugar, você não verá Deus sem santificação. Tudo bem, pastor, como eu posso ser santo então? Como é que eu faço? Nós temos tantos textos para isso que fica até difícil selecionar, né? Mas eu vou te indicar alguns. A primeira coisa que você precisa saber é que a santificação não é algo assim instantâneo e definitivo, né? Você torna-se santo, Shazam, agora eu sou santo, né? Não funciona assim. A santificação é um processo de escolhas diárias, aquelas menorzinhas que você não dá muito valor, né? Mas essas escolhas definem a sua vida. É uma escolha de todo dia. Como você vai falar? Por exemplo, você dificilmente terá santidade no coração se você está enchendo o seu coração de outras coisas que não agradam a Deus. Vou te dar um exemplo que você às vezes não vai relacionar, porque você pode estar pensando em outras coisas mais promíscuas, né? Mas deixa eu te dar uma dica. Lá em Filipenses 4:8, um versículo que nós já indicamos para memorização, não sei se você memorizou, eu sim, memorizei. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou o pensamento de vocês, né? Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha só, o que tem que ficar no pensamento da gente? O que tem que povoar a nossa mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que tem que ocupar o pensamento de vocês. Agora você imagina só, você liga a televisão, né? Meu tempo, irmãos, agora eu me denunciei, né? Você liga a televisão, deixa eu corrigir aqui, você liga a televisão, porque no meu tempo, quando eu era moleque, era assim mesmo, você liga a televisão, né, seu Joaquim, não era assim que ligava, né? Mas agora é assim, você liga a televisão e naquele programa que é, esse programa tem à tarde para a noite assim, Cidade Alerta. Irmão, fala sério, você acha que esse versículo vai povoar essa cabeça assistindo Cidade Alerta? Não tem como, não tem como, tem como, querido, se você povoar somente, não tem, tem pouca coisa que é verdadeira, tem nada que é respeitável, tem nada que é justo, nada, você envenena a sua mente com isso, você fica ouvindo piadinha, sem graça dos seus colegas, você acha que vai povoar a sua mente, querido? Ana Sofia foi ver um filme ontem, na hora que foi dormir, não estava conseguindo dormir, só pensava no filme. É assim que acontece, toma a mente da gente. Então cuidado com o que você está ingerindo, cuidado com o que você está ingerindo aí. Então a santificação, querido, é um processo com o qual nós estaremos comprometidos até quando chegar o Senhor. Provérbios 4:18 diz assim, que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. É assim, o caminho da nossa vida é assim, ela vai brilhando dia a dia, vai brilhando até que se torne dia perfeito, né? Então é um processo, mas é contínuo, eu gosto desse negócio está, né, tá rápido, tem que ser mais devagar, Thaís? Tá, mas não tem jeito não, se não for devagar, não vou citar os textos que eu tenho que citar. Agora, não há alternativa. Se você quer ser um servo de Deus, não há alternativa. Não dá para ser servo de Deus sem esse processo de santificação. Olha só,
Paulo diz lá em Filipenses que ele não era perfeito, ou seja, não tinha alcançado a perfeição, mas ele estava caminhando na direção disso. É assim que funciona. A questão é: você hoje é mais santo do que ontem? Você é mais santo hoje do que amanhã, ou amanhã você será mais santo do que hoje? Você tem que ser menos santo hoje do que será amanhã. Está entendendo? Você tem que ser mais santo hoje do que foi ontem, e tem que ser menos santo hoje do que será amanhã. É um processo. Senão você está com problema, está com dificuldade. Mas você precisa se esforçar, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de Jesus não quer que você, Shazam não, quer que você vá devagar mesmo. Porque se fosse para ser assim, ele dava uma palavra de ordem, a gente virava santo de uma hora para outra. Ele deixou o processo, porque é o processo. E fala, é como a vereda do justo, que vai devagarzinho, até chegar de perfeito. Então, como que eu faço então para me santificar dia a dia? Como que eu faço para me tornar cada vez mais santo, já que eu fui chamado para isso, já que é a ordem de Deus, é vontade de Deus, sem isso eu não verei o Senhor? Existem auxílios, nós temos auxílios na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos indica alguns auxílios, para a gente crescer em santificação. Vamos ver algum. Eu já falei aqui nessa igreja, vou repetir, que não são apenas as proposições bíblicas que servem para nos orientar na vida. Quando eu falo proposição, estou falando de afirmações de doutrinas, de conceitos. Por exemplo, amem uns aos outros. Isso é uma proposição. Está dando uma ordem para você, um jeito de fazer. Não mintam uns aos outros. É outra proposição. A Bíblia não tem só proposições, ela tem muitas proposições. Mas a Bíblia não é apenas, ou melhor, não são apenas as declarações que são proposições. Nós temos eventos e nós temos comportamentos que são proposicionais, que servem para a gente seguir. Por exemplo, Jesus, o estilo de vida de Jesus é uma proposição. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não. O jeito de ser de Jesus é uma proposição. O que ele era, nós temos que ser. O exemplo dele tem que ser seguido. Então o exemplo dele é uma proposição para nós. Não apenas aquilo que Jesus falou que tem que fazer, mas quem ele foi é o que nós temos que ser. Então Jesus deixa exemplo para nós. Por exemplo, João 17, 19. João 17, 19. Thaís vai até deixar o pessoal preguiçoso. O pessoal agora só fica esperando jogar ali para ler, Diz bem assim: e a favor deles, olha o que Jesus está falando, a favor deles, dos discípulos, eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu me santifico para que eles sejam santos. Exemplo, está entendendo? Então a vida de Jesus é para nós exemplo, padrão, nós temos que seguir. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, se tornou, não é o que ele falou, é o que ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. É o que ele é, nós temos que ser. Então, o primeiro auxílio que nós temos é a vida de Jesus. Nós temos que ter Jesus como exemplo, como padrão. Qual a referência? Jesus. E aí, até tem um romance aí, cristão, vale a pena ler. Eu tinha esse livro, emprestei, alguém não me devolveu mais, vou ter que comprar de novo. Em seus passos, o que faria Jesus? É interessante isso, é um romance, ficção, mas é bem interessante. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no meu calçado, nos meus sapatos agora, o que ele faria no meu lugar? Essa é uma boa pergunta, É uma boa pergunta. Mas Jesus não está em todas as condições que eu estou. Mas se você parar para pensar em como Jesus vivia, você não vai ter dificuldade de dar resposta, não. Então vamos lá, exemplo de Jesus é um auxílio. Outro auxílio é o Espírito Santo de Deus. Talvez o maior auxílio que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos voltar a João capítulo 16, versículos 7 a 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Espírito Santo é o nosso auxílio. Ainda, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ó, santificação do Espírito. E mais para frente, na 1 de Pedro 1:2, 1 de Pedro 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então nós temos o auxílio do Espírito Santo. Ele é nosso auxílio, querido. Você não está sozinho nessa batalha. Pastor, é difícil. Eu sei que é, irmãos. Eu tenho a mesma dificuldade que você. Está achando o quê? Eu sou ser humano igual você. Sou feito do mesmo material. Eu sei que o negócio não é fácil. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta. Apenas se eu não lançar a mão desse auxílio que eu estou com problema. Mas se eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho uma força inigualável. É por isso que eu posso. É por isso que eu consigo obedecer a ordem de Deus de ser santo, de me santificar, porque eu tenho em mim uma força que me ajuda. Eu não dou conta sozinho, mas Deus em mim, através do Espírito, me fortalece. Nesse momento aqui que eu estou citando, nesse contexto de se tornar santo, de santificar, você pode aplicar Filipenses 4:13. Posso tudo naquele que me fortalece. Você pode ser santo, irmãos, porque Deus te fortalece para isso. Você pode ser santo, pode santificar, porque Deus fortalece. Nesse momento você pode: pastor, não consigo. Ah, mas quando você quer ganhar uma coisa, eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Mas para ser santo não pode. Pode sim, mas você tem que querer, né? Então você tem o auxílio do exemplo de Jesus, o auxílio do Espírito Santo. Nós temos o auxílio da palavra de Deus agindo em nós, irmãos. Uma bênção. Eu vou citar o Salmo 119, Thaís agora vai ter que correr, Thaís, vai ter que se virar aí. Vou citar alguns versículos do Salmo 119. Primeiro, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ou em outras perguntas, de outra forma, em outras palavras. De que maneira o jovem pode ser santo? Observando o caminho segundo a palavra de Deus, segundo a tua palavra. Se você observar, se você viver de acordo com a palavra, você vai ser santo. É isso que está dizendo aqui. Versículo 11. Guardo a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Se a palavra estiver no coração, você consegue viver uma vida de santidade. Ainda, versículo 50. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica. Outra expressão aí para uma vida de santidade, né? Você está vivificado dia a dia. Você tem a palavra do Senhor. Eu podia colocar a ceia também aqui, mas não vou colocar a ceia também serve para poder auxiliar. Tem muito cristão, eu estou aqui há 9 anos, pouco mais. Tem crente aqui que eu conheço nessa igreja que nunca participou de uma ceia, pelo menos não nessa igreja. Nessa igreja nunca participou. Difícil. Ainda, versículo 105, você sabe de cor, essa você sabe de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ainda 130, versículo 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento ao simples. Ela ajuda você a entender como você tem que viver, a te dar luz, te dar orientação. Então a palavra de Deus age em nós. Jeremias 23, 29.
Está escrito assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Ó, é uma palavra que queima as impurezas e quebra o coração de pedra, o coração mais duro. Palavra de Deus. E aí eu não vou citar aqui, vou só citar, a gente podia ler, mas vou só citar, você conhece. Nós temos lá Hebreus 4, de 11 a 13, que fala que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, mais penetrante que, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer palavra de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para trazer à tona, discernir os intentos do nosso coração. É a palavra do Senhor que é viva e eficaz, essa palavra age em nosso coração. Então nós temos esse auxílio, a palavra de Deus. E aí eu não preciso ficar falando de novo aqui que você precisa ler a Bíblia todo dia. Preciso falar isso aqui? Precisa? Vou falar então, você precisa ler a Bíblia todo dia, irmão. Todo dia. Se você quer ser santo todo dia, você precisa todo dia ler a palavra do Senhor. Não tem outro jeito. Falei aqui que fiz um desafio aqui, quarta-feira, para o pessoal que estava aqui. Falei assim, pega o seu celular aí, vai no histórico, e dá uma olhada, quantos vídeos você assistiu hoje? Soma, você pode, lá tem os minutos do vídeo, né? Você soma os minutos, e depois você soma quanto tempo você gastou lendo a palavra do Senhor em tempo com Deus. Talvez você vai se assustar, mas é um bom exercício, é um bom exercício. Toda vez que eu vou ver um vídeo na internet, eu me pergunto, quanto tempo que eu estou gastando nesse negócio aqui? Será que vale a pena? Será que eu tenho que... Talvez é uma coisa que vai me desperdiçar tempo agora. E ao invés de me trazer bons pensamentos, né? Filipenses 4:8 vai piorar a situação. Então, se pergunte, querido. Então nós temos o exemplo de Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos ainda a oração à nossa disposição. A oração nos ajuda a vencer. A oração pode nos afastar do pecado. Jesus, lá em Mateus 26:41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você ora, você pode ter uma vida afastada do pecado. Foi acho que Charles Spurgeon que falou, ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Isso é verdade com respeito à oração. Ou a oração te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da oração. Porque lá em Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e Ele não nos ouve. Efésios 6:18 fala assim, entre as armas, vai falando das armas, né? Fala da armadura do Espírito, vai falando toda coisa. Aí quando termina, chega no 6:18, diz assim: orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso está no contexto de batalha espiritual, quando diz lá, a nossa luta não é contra sangue e carne, aí termina falando assim, orem. Ora, querido. A oração é um auxílio eficaz. De onde você tirou isso, pastor? Lá de Tiago, que a oração de um justo é eficaz e pode muito em seus efeitos. É eficaz a oração de um justo, está escrito lá. Então nós temos à nossa disposição a oração. Nós temos o exemplo de Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração. E por fim, a gente tem, tem mais uma, desculpa. Nós temos a vigilância. E aí já citei o texto, né, de Jesus falando, vigiai e orai para que não entre tentação. Marcos 13:33 fala a mesma coisa. Mas eu quero ler um texto que eu acho que é 1 Tessalonicenses 5:6. Que eu acho que vai dar uma visão legal. 1 aos Tessalonicenses 5:6. E assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A sobriedade aqui é santificação. É santificação. É você estar com o controle da sua vida espiritual. Então, para isso, você precisa vigiar. Não seja como os demais, não dormir, fica patetando, não. Como o pessoal fala agora, panguando. Fica panguando, não. Vigia, querido. A vigilância é um auxílio. É um auxílio constante. Você ficar atento, se perguntar, o tempo todo ficar olhando. É autoexame.
Você tem que ser o supervisor de si mesmo. Você tem que ser. Porque ajuda. E por fim, agora sim, o fim, então nós temos exemplo de Cristo, palavra de Deus, Espírito Santo, oração, vigilância, e por fim, nós temos a família da fé, para nos apoiar nesse processo. Por isso que é importante você viver uma vida comunitária. Esse é um dos motivos também de viver uma vida comunitária. Nós temos Mateus 18, a partir do versículo 15, que diz assim: se você viu o seu irmão pecar, vai lá e fala com ele. Mas se eu não conviver com você, vou ver você pecar quando? Outro dia eu estava almoçando, essa semana, almoçando lá em casa lá. Aí eu falei um negócio lá, aí com a Sandra, aí todos os meninos falaram assim: está errado, pai. Está errado, não podia ter falado isso não. Os três. A gente nem jeito de argumentar, né? Nem de argumentar. Por quê? Você está em família. A família te corrige. A gente não gosta muito, não. A comida ficou um pouco salgada naquela hora, mas desceu. Mas a gente não gosta, mas é bom, porque agora eu penso antes de fazer de novo. Especialmente na família. Porque eu não quero passar vergonha de novo. Não é verdade? Pensa bem, a humilhação. 3 filhos falam assim: pai, a gente não quer, mas é bom para a gente, porque a humilhação é o nosso lugar original, nós somos seres humilhados, porque quando Deus falou que ia se humilhar, ele se tornou homem, é a nossa condição natural. Então você precisa estar na família da fé, e se não tiver convivência, eu não sei quando você peca. Como é que eu vou saber se você está pecando se eu não convivo com você? Ô meu filho, presta atenção. Você fala com ele, se ele te ouvir, beleza, acabou, segue caminho, senão chama mais 2, ele chama a igreja toda no final das contas. Se o cara não quiser ouvir, manda aí catar coquinho. Mas é assim que funciona. Mas se ele ouvir, resolveu o problema. Mas eu tenho ainda, ó, eu vou só citar, se colocar a nota aí, 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 15, Tiago 5, de 16, né? Confessai os seus pecados uns aos outros, a ideia de prestação de contas. 1 de Pedro 5, 12, 2 de Pedro 1, de 12 a 15, mas eu quero ler Hebreus 13, 3. Hebreus 3, 13. Hebreus 3, versículo 13. Diz assim: pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então essa convivência, prestação de conta, a exortação nos ajuda a não ser endurecido, porque o pecado endurece o coração, nos torna insensíveis à ação de Deus na nossa história, insensível à dor do outro, insensível ao próximo, insensível à realidade. Então você tem um irmão da fé para te falar assim: meu filho, você está aprontando. Às vezes ele não fala assim, às vezes fala de outro jeito, até ofende, mas para pensar. Algumas vezes a gente vai chamar atenção errado, aí você fala: não, você está errado, você não podia ter feito isso, você falou besteira aí. Quantas vezes eu já tive que chegar aqui na igreja e pedir perdão aqui, irmãos? Algumas vezes nesse tempo que eu estou aqui. Mas, irmãos, eu falei besteira, me perdoe. Estava lendo uma vez, aconteceu uma situação na igreja, eu não era de presbiteriano ainda não. Aí eu cheguei em casa, uma vizinha minha era da mesma igreja, estava na igreja na hora. No muro assim, a gente conversava no muro assim. Aí eu cheguei e falei: Margarida, faz favor. E me passou um sabão. Você não devia ter feito isso não. Está errado assim. Tem que pedir perdão. À noite eu fui lá pedir perdão. Mas se não tivesse família da fé? Porque isso acontece, às vezes a gente acha que o pessoal que está aí, que não tem a mesma fé que a gente, vai nos ajudar nesse propósito. Não tem visão que você tem, irmãos. Ele fala assim, você fala assim: poxa vida, fulano falou um negócio comigo assim, eu revidei, mas não devia ter falado aquilo. Não é que você é bobo, ele merece mesmo o que fez. Merece mesmo. Isso é pouco ainda. Eu nem falava com ele mais. É isso que eu vou falar com você. Você acha que existe na mente do pessoal aí fora o conceito de se humilhar? Claro que não tem. Claro que não tem. Confessar pecados uns aos outros? Nunca. Na família da fé tem isso. A gente precisa disso. Então a gente não consegue avançar.
Então a família da fé é outro auxílio. Nós temos 6 auxílios que eu apresentei aqui: o exemplo de Cristo, palavra de Deus, oração, o Espírito Santo, né? A oração. Nós temos a vigilância e a família da fé, que nos auxiliam. O crente não convive, fica longe da igreja. Não tem, querido, não tem, precisa estar junto. Pastor, nós estamos em pandemia, beleza, eu estou entendendo que a gente tem que diminuir, mas nem tanto assim. Tem coisa que a gente pode fazer junto e a gente não faz, não é verdade? Tem coisa que a gente pode. Vai. Pega 2 famílias que já pegou Covid, vai almoçar junto, já pegou mesmo. Não é verdade? Brincadeiras à parte, querido, a gente tem que criar meios para a gente viver a comunhão da fé. Termino. Então, eu falei para você o que é santificação. Eu falei por que você tem que ser santo, por que você tem que buscar a santificação, e falei, te dei meios de como buscar a santificação. Você só não vai buscar a santificação se você não quiser, porque você sabe o que é, você sabe que tem, é necessidade, e sabe como. Você só não vai se você não quiser, só se você não quiser. Termino citando 2 textos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você acha que está em pé? Cuidado. Cuidado. E mais um, que é 2 de Pedro 3, 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, vamos usar o disso ali, como sendo a ideia de santificação. Você já sabe o que é, já sabe que é necessário e sabe como. Então você sabe disso. Então, portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, toma uma atitude, faz algo diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. E deixa eu te falar, no começo a santificação não tem um gosto muito bom não, mas depois fica suave, fica bom demais. É tipo aquele amargo na boca e doce no estômago, é desse jeito, faz bem. Quando você começar a colher os frutos da santificação, você vai falar, não, valeu a pena, é igual quando você colhe o fruto do pecado, fala, não, por que eu fiz essa besteira? Porque o fruto, ele é em muito mais abundância do que o ato. Você planta, bota na cova ali, você botar uma semente de milho, um caroço de milho ali, bota um pé ali, você tira 3 espigas, quantos caroços de milho você tem? O fruto é muito maior do que a semente plantada, tanto para o bem, quanto para o mal. Se plantar semente ruim, prepare-se. A Bíblia fala, acho que é Oséias, quem planta vento, colhe tempestade, está escrito lá, desse jeito. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas, por outro lado, se você planta o bem, querido, colhe a vida eterna, a Bíblia fala. Olha só, não tem preço não. Então, escolha que semente você vai plantar de hoje em diante. Eu sugiro, te oriento, te exorto, semente de santificação, em nome de Jesus. Ó Deus, nos ajuda, nós precisamos do Senhor. Já oramos pedindo perdão pelos pecados, já oramos agradecendo pelo que o Senhor tem feito em nossa vida e sabemos que o Senhor falou conosco. Agora nos dá força e comprometimento, decisão, determinação, para a partir de agora viver essa santificação que o Senhor nos chamou para ser. Essa santificação que o Senhor nos ordenou, que é o desejo do Senhor, e sem ela jamais veremos o Senhor. Nós queremos ver o Senhor, Pai, e que nós possamos lançar mão dos auxílios que nós temos, o exemplo de Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, a vida comunitária, a vigilância. Deus nos ensina e nos ajude a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, e que Teu Espírito Santo esclareça em nós aquilo que não ficou claro nessa manhã,
no nome de Jesus.